esses feliz com muitas bênçãos de saúde, muita paz. E também com muita alegria nós recebemos nessa noite Vitória, Izzy e Uzi. Liz. Esse é o né? Liz. Eu quero convidá-los aqui. Ela me pediu apresentar Liz hoje. Quero convidar aqui o pastor Ari para estar comigo. Glória a Deus. Liz é uma bênção que Deus concedeu. Pode fazer isso. Liz é uma bênção que Deus concedeu para esse casal e a gente pode dizer que é um milagre de Deus. Ela nasceu de forma prematura e ficou, quantos dias? 43 dias no hospital, já tão novinha, né? Mas ela está já gorda, grande, né? Graças a Deus. Então Deus é misericordioso, Deus é um Deus tremendo em graça e trouxe Liz para o nosso meio e a gente agradece a Ele pelo cuidado dele com ela, porque não é fácil nascer antes da hora e sobreviver, mas ela sobreviveu porque a vida dela está nas mãos de Deus. Deus é quem cuida dela. Use e Vitória nos ajuda, né? Dá um jeitinho assim, Zé também ajuda, pastor Ali ajuda, né? Ajuda. A família está mais dancinha. Agora Deus é quem cuida. Deus é quem trata. Deus é quem tira a dor, quem coloca uma gordurinha, leva da ramarinha, ela aí crescendo esse desenvolvimento. Isso é Deus quem faz. E ela está me ajudando bem, que ela está sabendo também. Glória a Deus. Eu quero ler aqui o texto da palavra que está no Evangelho. Não precisa você abrir, não. Só ouvir. Está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13. Jesus disse assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impõe-lhes as mãos, as abençoava. Jesus é quem mais ama as crianças. O nosso amor não é nem, chega nem perto, por mais que amemos. Se eu perguntar assim, Vitória, qual é o quilate do teu amor, o nível do teu amor para com Deus? Ela, pastor, não sei de ti, o de Deus é maior. O amor de Deus é muito maior. Se eu perguntar isso, se eu perguntar ela, teu amor por Joãozinho, a cada dia que passa aumenta, né, ela? Já não sabe mais o que ser ele, né? Há 3 anos e meio nem queria. Então, dá alguém para botar. Aí, o amor aumenta cada dia, né, Marcelo? Mas o amor de Deus é muito maior, meu filho. O amor de Deus é tremendo. O Deus é grande por essas coisas tão lindas. Essas figurinhas tão maravilhosas. A gente ama de todo o coração. Todo o coração. Mas há aqui algumas recomendações, principalmente para vocês dois, para não permitir que ninguém sirva de embaraço. Olha que quem estava recebendo as crianças era Jesus, mas os discípulos, quem é discípulo era turma de quem? Jesus. Falou assim: não, bem perto do mestre que não. Aqui no texto, né? Mas os discípulos aí se repreendiam. Jesus, vendo isso, não ficou gostando, não. Porque Jesus não quer que ninguém
Então, quando alguém se manifestar contrário à doutrina de Deus e da lei de leis, repreenda. Não aceite, seja quem for, se manifestar contrário ao ensinamento da palavra sobre a vida de Cristo, refute imediatamente, repreenda e gosta até contar se for possível, mas não deixe ninguém ser empecilho da criação de Deus na presença de Deus. E esse ninguém inclui os pais também. Eu sei que os pais querem de melhor, mas às vezes, no momento de raiva, no momento de porque a criança fez uma coisa errada, quando crescer mais que agora não faz nada errado. A criança vai crescendo, às vezes quebra um vaso, às vezes quebra uma coisa e já tem uma contrariedade. Não permita que essa contrariedade seja empecilho. É melhor que nem tenha contrariedade. Se tiver, é daqui para cá. Daqui para cá. Que a criação deve ser com palavras abençoadoras, palavras que edificam, palavras que alimentam, com certeza absoluta. Então não permitas que ninguém, que os discípulos estavam, não venha não. Jesus falou assim, pode deixar vir, porque delas é o reino de Deus. E Jesus ainda falou assim para os discípulos, olha, e se vocês não se tornarem como as crianças, vocês não entrarão onde? No reino de Deus. Porque criança é inocente, criança é pura, criança é densa. Pastor Ari, ora e agradecendo a Deus, entregando a vida de leis nas mãos santas do Senhor. E assim nós abençoamos e apresentamos essa criança em nome de Jesus. Amém. Que hoje e Vitória sejam abençoados na criação de leis. Graças a Deus. Já está aqui, meu filho. Glória a Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá. Aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-os em
tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja dado graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também reduzem muitas graças a Deus. Coisa maravilhosa. Graças a Deus. O que a gente tem, o que a gente ganha, é Deus que permite. E uma das maneiras que a gente poderia agradecer a Ele é semeando da obra dele para mantimento, para sustento da casa dele. E você é essa coluna que Deus levanta. Você é esta graça, esse irmão que Deus levanta para sustentar esta obra. Paulo estava agradecendo aqui aquela igreja. Ora, aquele que dá nosso trabalho, que ganha nosso dinheiro, semente, e pão para alimento, suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando a gente é justo para Deus, quando a gente tem uma vida de justiça, em todos os aspectos, Deus honra as nossas vidas. Então, se nós temos a oportunidade de poder honrar a Deus por aquilo que Ele tem te dado, oferta é um ato de gratidão a Deus. Oferta é um ato de reconhecimento que Ele realmente tem abençoado as nossas vidas. Davi é um grande exemplo disso. O que ele falou? Porque eu amo a casa de Deus. Eu não tinha nada. Era lá um cuidador de ovelhas do meu pai, eu não tinha nada. Mas hoje Deus me deu a graça. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Ele honrava a Deus, porque é um reconhecimento. Isso fica ser a nossa gratidão para com Deus, um reconhecimento daquilo que Deus tem dado para a gente e como Deus abençoa a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos chamar o bolo e estar honrando a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas, tudo seja para a glória dele. Aleluia.
Fernandinha, a Grécia, ela já veio aqui outras vezes, muitas vezes ela já veio, mas ela demorou por causa, hoje ela está aqui. Obrigado, Nando, Deus abençoe. Ela é cunhada do Patrícia, é irmã de João Paulo. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Irmão Milton, chegou a sua vez, que vai ministrar a palavra de Deus. Hoje é o nosso missionário Milton Oliveira, missionário lá do sertão de Paulo Afonso, Salgado dos Delícias. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração, para te adorar e te conhecer, aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Só há um lugar que eu desejo estar, Senhor, junto ao teu coração, para te adorar e te conhecer, aprender a viver cada dia mais em tua vontade e te conhecer, aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Andar assim, irmãos, em missão, não tem muita coisa assim no script não, sabe? É algo assim muito espontâneo. Mas é simples, mas é verdadeiro. E assim, geralmente a maioria das vezes agrada, né? Quem aqui tem noção de cuscuz, por exemplo? Temperado, que gosta, sabe? Alguém gosta desse alimento, cuscuz? Com ovo. Então, espero que vocês gostem, porque é só que tem para hoje. Geralmente lá em Salgado dos Delícias, todo dia tem uma multidão, viu? Lá são 4, 6. Quando lota, dá 15. A gente vai com o mesmo entusiasmo.
a mesma alegria. Eles vão a quase 40 quilômetros de Paulo Afonso. Aí quando não tem onde dormir, né? Porque lá no tempo ainda está se trabalhando essa situação de arrumar alguns utensílios para o obreiro, né? Aí a gente se ajuda lá com espardal, a lagartixa, fica passando pelas paredes. A gente tem que ficar meio assim, né? Lá com o espardal, para não receber um cocô para na cabeça. Mas assim, irmãos, é essa tocada, né, missionária. E por paixão, por amor a Cristo, a gente vai semeando a palavra. Não tem um dia igual ao outro. Eu estou falando aqui, bem próximo, 400 quilômetros e um pouco mais, onde a gente recebe a mesma obra, né? E recebe no centro urbano, que é fazer discípulos, né? Eu tive a alegria de chegar aqui, quarta-feira vai fazer 15 dias. Minha alegria estava chegando justamente no dia da reunião de oração. Vim para aqui, me alegrar na presença de Deus na reunião de oração. A primeira reunião de oração que eu cheguei aqui, tinha um profeta que não sabia nada que ia acontecer nessa noite. Mas os irmãos já estavam aqui aguardando para homenageá-lo. Foi o dia da confraternização dos 49 anos do pastor lá em Busto, por aí assim, né? É sexagenou, né? 6.1. A gente vai para o perfil de 49, né? Muito gás. Assim. Me alegrei que há muito tempo atrás, né? Uma outra ocasião eu pude estar presente, exatamente no dia, acho que é 5 de setembro, salvo engano, é isso? Aí teve aquele cântico, primeiro teve um cântico assim, rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada. E eu sei que nesse tempo, a fé dos irmãos foi provada. Desde o final do ano passado, desde o início da pandemia, nós estamos vendo um momento pós-pandêmico, né? A fé foi provada. E com fé provada tem uma igreja mais firme, forte, né? Que avança para realizar o propósito de Deus. E aí veio domingo, no domingo nós temos aqui um banquete, tá? Trabalhando uma revista maravilhosa, pastor, sobre os personagens, né? No domingo primeiro que eu estive aqui, se trabalhou sobre Deus em todas as respostas. E tratou-se da experiência de Jó, da vida de Jó. Aprendi muito, usei até lá na Nova Esperança, que eu preguei à noite, falando sobre intimidade com Jesus, mas levei exemplos do que eu aprendi aqui pela manhã. Maravilhoso. Passa domingo, entra a segunda, as suas demandas, chega a quarta, nova reunião de oração. O pastor Gerson está trabalhando a consciência, né? E aí, lá no domingo passado, o pastor Gerson, o senhor já teve um compromisso para pregar? O pastor, o presbítero Ariel, me chamou lá para Nova Esperança, se o senhor quisesse e tal. Disse, então deixa para o próximo, né, pastor? E aqui estou. E quando estava aqui na adoração, irmãos, teve um cântico aqui, que os irmãos colocaram sobre alguma situação do fogo no altar, né? Não teve uma série desse cântico assim que fala sobre descer o fogo no altar. Eu cheguei para o pastor, tem coragem de subir e ficar lá em cima. Os irmãos estão renovados mesmo. Já cheguei na novidade da comunicação visual, né? Porque foi aquela expansão de renovada, pronto, os irmãos, o fogo desceu. Porque com essa expansão do nome renovada, quem passa aí e vê, tem que chegar aqui e ter uma igreja realmente pegando fogo. Pergunta aí, o fogo desceu? Pergunta aí, o fogo desceu aí? Hoje eu sei
de manhã que o fogo desceu, né? A história de poder de Deus, a ressurreição de Lázaro. E assim, irmãos, quando o fogo desce, a gente fica mais manso, né? A unção do Espírito vem, a gente fica mais moderado. A unção do Espírito vem, você fica mais sábio. Certa vez eu vinha viajando com meu pai, me lembro dessas viagens que ainda tínhamos de parceria, de companhia. Ele perguntou assim para mim: meu filho, o que é unção? Aí foi aquele papo, né? Eu tinha pensado sobre isso, mas meu filho, o que é unção? Eu disse: pai, eu não sei não. Mas deve ser a presença do Espírito Santo de Deus ensinando a gente a viver conforme os ensinamentos de Cristo. E aí, meu filho, eu disse: eu acho, pai, é por aí. Porque eu acredito que eu não ouvia falar de unção, era um negócio que eu não entendia nada. Eu estou virando de como é que chama? Você bota a mão no chão e vira, fica planta bandeira, né? Um bocado de gente rodando, essas coisas. Talvez fosse isso que ele estivesse querendo tirar essa dúvida. Então, é uma confusão, né? E unção, porque na primeira palavra que foi dada a Jesus, lá em Nazaré, quando ele sai de entre os que estavam lá na sinagoga, é entregue pelo mestre lá, o dirigente, o rolo do livro do profeta Isaías, e ele vai no texto lá, abre o rolo e vai no texto lá, não tinha capítulo e versículo não, sabe, essa coisa mais depois da tipografia, né? Ele vai no texto lá, escrito em hebraico: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e me enviou a curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, a perdoar os pecados, enfim. Fechou o rolo, entregou, voltou. Ou melhor, antes de fechar o rolo, voltou, sentou-se e disse a todos: hoje se cumpriu esta escritura. Aqui está escrito. Se cumpriu naquele dia, nele. E aí os olhos de todos ficaram focados, observando a ele. Um dos ofícios de Jesus: ser um profeta, ungido, levantado pelo Pai Celestial. Aquele que, quando foi ao Jordão receber o batismo, os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito em forma de pomba, ele então sai e é impelido pelo Espírito para o deserto, onde por 40 dias ficou sendo tentado. Ao retirar-se, a sua primeira mensagem foi Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse mesmo Jesus que cumpriu a sua missão no Calvário, pelos nossos pecados morreu e ressuscitou para a nossa redenção. Ele vive, ele reina, ele tem o mesmo poder, ele é o mesmo, ele não mudou, ele não muda. Cumpriu essa missão que foi aplicada em nosso coração quando o Espírito Santo foi enviado. E hoje é o Espírito quem nos guia, quem nos unge, quem nos usa como instrumentos para proclamar esse Evangelho do Reino dos céus aos homens que ainda andam em trevas, ainda se encontram mortos em seus delitos e pecados, assim como eu e você outrora também andávamos, é o que diz a Escritura. Acredito que em tradução está bom, tá, pastor? Agora vamos para o texto, né?
Segunda de Reis, Segunda aos Reis, 4. Qual foi mesmo dos ofícios de Jesus que eu mencionei aqui? Profeta. Segunda de Reis, capítulo de número 4. Vou precisar interagir com alguns irmãos de maneira bem dinâmica, vou precisar da ajuda. Todos encontraram? Dando início, diz assim a poderosa palavra de Deus: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quem pede algo emprestado, é porque tem o quê? Tem crédito. Essa mulher tinha crédito. E o marido a deixou numa situação muito delicada. Era dos discípulos dos profetas. E então Eliseu a orienta: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O que aconteceu? E um azeite parou. Ela tinha apenas uma botija de azeite. E a voz do profeta foi obediente. E um milagre aconteceu. Então ele disse: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele lhe dá a segunda orientação e diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, que era a dívida que o marido a tinha deixado, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus, aqui estamos em tua presença, bendizendo o teu nome, para recebermos a porção da tua palavra. Ajuda-nos, pois, fala ao teu povo nessa hora, no nome de Jesus. Eu separei aqui como tema profeta Eliseu, homem de Deus. Sabe como eram chamados os profetas naquela ocasião? Naqueles dias, homem de Deus. Porém, havia daqueles que não eram profetas, homens de Deus, porque se tratava de falsos profetas, mas falavam em nome de Deus.
Todo homem visitado, habitado pelo Espírito Santo é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Ser profeta de Deus é um dom ministerial. É aquele que é chamado com uma missão, um propósito. Ao entrar ali e dirigir ao pastor Gerson, eu falei: pastor Gerson, profeta de Deus. O pastor Gerson falou assim: mas eu anuncio aqui a profecia. Quando você é levantado por Deus e vem aqui ao altar, o Senhor vai estar ali usando como instrumento. E quando o instrumento que você se coloca diante dele é para ministrar a sua palavra, que é profecia inspirada e orientada por aqueles que ele mesmo separou, e a cada um que vem aqui recebe a iluminação para ministrar. Você está aqui desenvolvendo um ofício de profeta. Para não ser o sacerdócio, o chamado, a vocação. E esta é a minha oração: profeta, homem de Deus. Nem todo homem de Deus é profeta, mas aquele que Deus levantou como profeta, verdadeiramente, esse é homem de Deus. Onde estão os profetas? Onde estão esses profetas? Por onde eles estão? Assim como foi ungido Jesus de Nazaré. Onde estão os profetas de Deus da convenção ou do ministério da Igreja Presbiteriana Renovada? Quantos estão de pé? Quantos ainda exercem a missão? Quantos tem aqui nesse projeto? Conheço de perto 3. E mais próximo, pastor Gerson, pastor Ariosto, que temos a alegria muitas vezes de assentarmos à mesa, temos comunhão, pastor Nonato, e sei que outros que aqui têm sido chamados por Deus para ministrar a sua palavra. Está aqui Robson, Ziel, umas mulheres santas aqui, porque eu peço oração sobre essa mensagem que o Senhor me tocou para trazer nesta noite de 17 de setembro. Como que se chamava essa mulher, irmãos? Conhecida por Deus? Sim. Como que ela chamava? Anônima. A Bíblia não diz, a palavra não revela aqui o nome dessa mulher. Só diz que era das mulheres dos discípulos dos profetas. Mas essa mulher conhecia a um homem de Deus. Essa mulher conhecia a palavra de Deus. E essa mulher se dirige à pessoa certa. E essa mulher reclama, porque estava extremamente aflita e angustiada, porque naquela ocasião, quando o marido, quando alguém deixava dívida, que tinha um vínculo, no caso aqui o marido dela, e ela diz para Eliseu: tu sabes, verso 1, que ele temia ao Senhor, mas tinha deixado dívida. Quem estava ali batendo na porta dela? O credor. Ele temia ao Senhor e morreu. E aí veio o credor. Como era o pagamento da dívida? É levar os filhos para trabalhar como escravo até que fosse quitada a dívida que o marido houvera deixado. Agora veja que situação. Não sei qual é a tua hoje aqui, assentado nessa palavra, mas com certeza nem de perto parecia quando aquela mulher agora se encontrava viúva, com 2 filhos para criar, e na iminência de
se encontrar também sem eles. Já havia perdido o marido e agora iria perder os 2 filhos. Quem se apresenta diante dela, a quem ela busca, a quem ela recorre? A Deus, ao profeta de Deus. Qual era a condição social daquela mulher? Classe média? Pastor Augusto. Será que ela já andava tipo assim, montada com óculos? Eu falo assim, brincando com o pastor Augusto, mas eu acompanhei o tempo da Monarca Verde. E os irmãos iam com alegria, junto com a irmã Elisete, eles iam pegar na mão dos outros, levavam umas senhorinhas também já de melhor idade, na maior alegria para. Não chamava nem irmã Dulce, não, a irmã Elisete com o coração na mão, porque o nome que era designado era Vietina. E eu vi isso acontecer, pastor. Irmãzinha, irmã Elisete, eu ajudo a senhora, é uma senhorinha, velho. Senhorinha, já vai a irmã Elisete pegar na mão da irmã. Aí a irmãzinha da frente tropeça. A irmã Elisete vai para conduzir com toda a ajuda, a irmãzinha vai caindo. A irmã Elisete não consegue ter equilíbrio, ela cai por cima dela. Ela não morreu nesse processo. Mas eu disse, irmã Elisete, é melhor ela levar a senhora. Brincadeiras à parte, irmãos, é que é assim, havia essa alegria, essa comunhão, não havia posses, e não era uma família pobre, era uma família já rica. O pastor Deus contou um pedacinho da história, quando morou aqui, no 4x4, né? Aqui, onde nasceu o seu filho primogênito. Como que chamava, pastor, a filha primogênita? Irmão, se Ariel mandou uma ordem na escola dominical, esqueça, viu? Prevalece o mandamento. Hein, Ariel? Com toda a sensatez e sabedoria hoje, né? Conhece a maternidade. Irmão, essa mulher era pobre. Ela não era mendiga. Ela tinha lá, ela tinha casa. Mas na casa dela, toda a riqueza que tinha, irmão, era o quê? Uma botija de azeite. Agora tinha um valor. Ela era obediente. Ela conhecia o Senhor. Ela ouvia a voz do profeta, guardava no coração e obedecia. Assim como os irmãos, quando o profeta de Deus fala, os irmãos guardam no coração e andam naquela dependência. Quer ver? Qual foi a palavra falada pelo profeta de Deus há 8 dias? Esse que está aqui atrás. Qual foi a mensagem que Deus falou através do seu profeta aqui, pastor Gerson? Foi para exortá-los e ensiná-los e orientá-los acerca do quê? Deve ter sido mais ou menos como diz aquela canção. Porque duvidar, se nada é impossível para ti, por que duvidar? Porque fé e dúvida não se misturam. Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para quem quer. Estava me alegrando na celebração de ontem lá, em Uzi, que nós temos um vínculo de amizade. Aí Uzi franqueou a palavra está franqueada. Aí o silêncio. Aí eu disse, já que ninguém quer falar, eu falo. Aí eu dei um breve depoimento. Eu estava um ano atrás, que triste. Estava sozinho. Ele disse, não, você não estava sozinho não, Deus estava com você. Eu, olha Deus, Senhor, eu te suplico isso. E Deus ouviu atentamente a oração de Uzi. E uma revolução aconteceu. E um sinal dessa resposta veio aqui ao altar. Irmãos, Deus não passa em rosto as nossas dores, os nossos erros, as nossas falhas, porque Ele nos ama
Ele faz é milagre. Nos ajuda a levantar e caminha com a gente até Jesus voltar. A mulher era obediente. Uzi foi obediente. E agora é só vitória. E liz no coração, né? Essa flor preciosa. Agora é Uzi, vitória e liz. Andando na presença do Altíssimo. Muitas outras obras, milagres virão, porque a vida dessa criança é milagre do começo ao fim, desde a geração. Eu acompanhei um pouco dessa história. Esse mesmo milagre que Jesus faz aqui, num casal, Ele faz em mim, faz em você, faz em você, faz em você, faz em você, faz em qualquer um. Que lançar o dedo fora e disser: Jesus, eis-me aqui. Aquela mulher estava temerosa de quê? Já havia perdido o marido já havia sido ausente, de agora ir os seus 2 filhos. Foi o que aconteceu, irmão? Aquela mulher teve uma ascensão assim, meteórica, rápida. Ela saiu da condição de pobreza para uma classe média. Ela alimentou todos aqueles que precisavam de azeite, porque foi provisão divina, e ainda viveu daquilo que o Senhor fez transbordar sobre a vida dela. Como eu disse aos irmãos, eu estou vendo um processo de cura. Eu sei que a maioria de vós aqui sabe, vocês aqui sabem, mas eu não sei se todos experimentaram a ausência de uma coluna principal dentro de um lar. Eu tenho experimentado isso por cerca de 9 meses, a ausência do meu pai, Pedro Oliveira, um grande obreiro, que deixa um grande legado, mas o mundo não quer imaginar a intensidade dessa dor. Para hoje estar junto da minha mãe, e é por isso que aqui estou, porque ela precisa de assistência. Eu já havia renunciado em todo lá, e em renúncia aqui estou, e aqui fazendo a obra para a qual Jesus me chamou. Fazendo o quê? Pregar a palavra. O Senhor me deu esse ministério. Missão vidas, unção e graça. Revestimento de poder para testemunhar, unção e graça para servir. É o amor que vem do céu, que vem do alto. Aí eu estou deixando umas referências ali, porque esse ministério me abraçou como missionário e ainda para os filhos. Acho que o Gerson não faz acepção institucional, os irmãos aqui sabem que eu tenho um vínculo com a plenitude, mas aqui sempre estou trabalhando mais em meio aos irmãos e à família renovada com o chão. E ando por esses sertões, lá em Paulo Afonso, é batista evangelizador, em busca da cobertura espiritual para estar debaixo de uma autoridade sacerdotal. Lá é o pastor Sidney Ferreira, amigo leal. Luziel já foi lá naquele ministério, Luziel, quando passou por lá, eu levei para apresentá-lo. E espero em Deus, em breve, poder trazê-los aqui para a edificação do corpo de Cristo. Esses irmãos, porque eu tenho caminhado nos ministérios por lá. Pastor Sidney Ferreira, pastor Elias Gonçalves, entre outros, que alguns não têm como sair para exercer fora. Ministração, são mais locais, o pastor Elcio, Tiago Zambelli, Silva Júnior, enfim, a gente caminha com essa comunidade de profetas. Deus nos deu esse dom. Agora sim, irmão, sem alarde, sabe? Você tem encontrado na sua agenda disciplina e tempo para dedicar-se ao Senhor? Estou falando do que é elementar, do que é básico. Aquela mulher experimentou um milagre, porque foi obediente ao profeta. Mas aquela mulher tinha testemunho naquela comunidade, porque se ela não tivesse testemunho, não ia aparecer ninguém para emprestar nem um ratinho. Quer dizer, eu não empresto, mas não volto. Questões de ética, né? Pede emprestado, mas não paga.
Aí como é que vai servir aquela canção? Brilha no meio do teu viver, pega emprestado, mas vai devolver. E assim a palavra do Jesus do Nazareno. Qual é a palavra do Nazareno? Vós sois a luz do mundo. E essa luz do mundo é para quê? Para quê esse brilho? Para que aqueles que estão ao redor. E o que é o brilho, irmão? São as obras. Como eu vi brilhar intensamente no lar. Quando Deus arrancou o pai do vício, quando Deus arrancou o pai da prostituição, do adultério, e todas as manhãs ele ia para a fonte da vida, presente diário. Eram 2 horas. E o pai saía cheio, saciado de buscar ao Senhor. Hoje, onde ele fazia isso, ele ficou em frente, no quarto em frente, se tornou um lugar de oração. Tem na sua casa um lugar de oração? Tem um altar? Você sobe nesse monte. Eu disse que gostaria de interagir rapidamente com 3 jovens inteligentes aqui. Pode ser 2 homens e uma mulher, voluntariamente. Bom, não vai alcançar o voluntário, então eu vou chamar naturalmente Eduardo. Olha, isso aqui é o nosso missionário do campo. Robson. E o Ziel. Isso aqui é aplicação, eu vou olhar. Semelhantes nessas lâmpadas. Tem alguns itens aí que identificam 3 coisas que fazem essas lâmpadas semelhantes. Está identificada aí. Eu vou dar uma dica aqui. Elas têm uma tensão indicada aí, uma voltagem. Qual é? Mostra aí, Lúcio. Aí, engenheiro. 220 aqui é quanto? Então já tem uma característica, as 2 são de 2 coisas mais iguais que tem nessa lâmpada. E aí? Olha só. Agora, isso aqui é muito diversidade. Agora falta outra coisa. Falta mais uma. Engenheiro aqui. A fabricação é qual? Novembro de 21. Aí, entende. E o fabricante? Avante. Ah! Irmão, vocês têm que aplaudir. Identificado. Aplaudindo os 3, mas Eduardo também está nesse pacote. Agora, irmãos, tem uma coisa que nessas 2 lâmpadas são diferentes. É diferente. Quero que eles me identifiquem. Não. Pode ser também, então eu identifiquei que é diferente do lâmpada. Mas então tem 2 coisas. A gente já descobriu aqui, já aprendi mais uma coisa que tem gosto diferentes. Mas tem uma que é fundamental. Que sem isso, dentro dessa lâmpada, ela não serve para nada. E aí? Deve estar queimada. Tem algum com filamento aí rompido? Essa daqui não é rompido. E essa aí? Isso aqui foi rompido. Olha só. Essa aqui o filamento está? E essa aqui? Tá. Íntegro. Íntegro. Qual das 2 vai funcionar? Agora, as 2 são lâmpadas? As 2 têm características iguais? E por que uma funciona e a outra não? Então não brilha. Não brilha. Para elas receberem esse brilho, essas lâmpadas precisam estar conectadas em quê? Ligadas em quê? Numa fonte. Entenderam essa mensagem direta e bem objetiva? Então, lâmpada de filamento queimado não brilha. Fé sem obra é fétida. É morta. Não tem brilho. Obrigado. Aplauda aqui os universitários. Foi só por isso que eu vim com esse paletó, que eu já estou suado aqui atrás. Vai guardar aqui. Irmãos, vós sois não é a lâmpada que ele fala, não. Ele diz: vós sois a luz.
Mas em Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é e para você não andar no escuro. Se você estiver ligado na fonte, essa palavra que é Jesus, a fonte, que irradia toda energia, toda graça, todo amor, toda unção, se você estiver conectado a Ele, está se alimentando da palavra, onde você vai, o seu caminho não vai no escuro, porque a luz vai brilhando, e as pessoas ao redor vão vendo que o seu andar é diferente, você tem aprendido a andar como Ele andou. Agora isso envolve disciplina, né? Certa feita eu vi as irmãs, uma atividade lá na obra, e ela é pequenininha, é 4, 5 irmãs para fazer a manutenção do templo, e é uma dificuldade, é grande o espaço. A irmã falava de uma forma, de outra, tem muitas vezes equipe de 3, né? Dar um material de limpeza para arrumar, para limpar. A irmã falou, deu certa dificuldade aqui e ali, eu ouvi. Eu disse: ô irmã, ela está lá. Irmã, eu já comecei a irmã. Os anjos não vão crescer a fazer isso, não. A gente se sensibiliza, os anjos não desceram para retirar a pedra, né, Deus? Então aquilo que está a nosso esforço fazer, irmãos, e os mandamentos a pregação da palavra, não vai ser feita pelos anjos. Eles até anelaram para escutar, mas foi um compromisso que Deus não deu a anjos, Deus deu a filhos. Agora, filhos o quê? Com o filamento rompido? Há filhos que são submissos à sua vontade, aqueles que brilham, que não precisa ninguém dizer o que é uma boa obra. Ele já é praticante do Evangelho. A mulher ouviu a voz do profeta, ela buscou a orientação na fonte certa, e o credor foi. E ela pergunta, verso 2, Eliseu pergunta a ela, verso 2, que te hei de fazer? Ela passou a realidade dela, no verso 1, e o profeta pergunta, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E o que é que ela diz? Tua serva não tem nada em casa, Eliseu, está puro, não tem feijão, não tem farinha, não tem manteiga. A nutricionista diz: dispensa a manteiga, não tem arroz, não tem o dinheiro do gás. Aí o Filho de Deus mora vizinho, tem, e não abençoa. Seu irmão, eu vou fazer ali uma oração. É necessário amar como Jesus amou. Eu não consigo, com toda franqueza, irmãos, quando tem esse mandamento: ama ao teu próximo como a ti mesmo, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse aqui a gente ainda consegue se sair, mas aquele que ele declara: ama o teu irmão como Jesus o amou, ou como Jesus te ama, amar uns aos outros. Eu estava me perguntando: Senhor Jesus, me dá graça, porque isso aí com toda franqueza, e nessa escola aí eu ainda passo sendo reprovado, não tenho conseguido cumprir essa ordem, esse mandamento. É por isso que às vezes as coisas no corpo de Cristo não avançam, não prosseguem, porque há escassez desse amor. Porque quem ama não é maledicente. Quem ama tem um olhar puro, né? A candeia do corpo são os olhos. Quem ama não vive fazendo juízos, julgamentos. Quem ama perdoa. Quem ama serve. Quem ama se doa. Quem ama ouve a voz profética de noite e não esquece de manhã. Ouve no domingo há 8 dias e não esquece do domingo 8 dias passados.
Vocês estão ouvindo a minha palavra aqui? Eu tenho certeza que se eu chegar aqui no final do ano, vocês vão estar lembrando claramente do que eu estou pregando hoje, não é verdade? Amém? Eu induzi um amém. Mas eu me lembro da pregação do dia 2 de outubro de 1988. Quanto tempo faz isso? 55. Hã? 55. De 88. 35. Vai fazer 35. Eu me lembro daquela mensagem. Foi o dia que Jesus entrou. Não o dia que eu ouvi a primeira palavra. O dia que eu ouvi a primeira palavra foi a música do Pai Zezinho. Tinha 13 anos. Sabe qual foi? Um certo dia, a beira-mar apareceu para mim. Eu estava à procura desse homem desde os 13 anos. Com 24 anos eu estava querendo me matar. Eu só ouvi falar. Quem disse que eu ouvi falar e conheci? E outro dia, pastor Wilson, eu recém-nascido, fui louvar a Deus, peguei o violão, cantei essa música dentro da igreja evangélica. Eu não sei como eu saí em vida. Eu não entendi desse negócio. Bíblia de Jerusalém, chamava Deus no diabo, né? Porque essa foi a Bíblia que papai me deu de presente. E ali eu ia ler, era Yahvé que estava escrito. Eu falava Yahvé, chegava recém-nascido na presbiteriana lá em Paulo Afonso, chamando Deus de Yahvé. Aí os irmãos que já estavam há 20 anos pegavam minha Bíblia e ficavam lendo, e eu ficava todo alegre. Sei que minha Bíblia é tão boa que está o povo aí, tudo que é inglês. Só que não é porque era a Bíblia de católico. E quem disse que eu sabia que amar Jesus era ser católico, era ser evangélico? Eu sabia que Jesus morava aqui. E aí eu ia para o presídio, para a feira, para a praça, para o transporte. Eu sabia pregar nada, eu sabia dizer que Jesus te ama. Você era um cara miserável, desgraçado como eu dizia, irmão, qualquer um. E a minha tristeza maior foi quando um dia eu tropecei e esse primeiro amor se foi. Mas Jesus não desistiu de mim. E aí eu quero voltar ao primeiro amor. Eu costumava dizer, ano passado, olhando para o exemplo do meu pai, tendo caminhado poucas vezes com meu avô, eu costumava dizer, eu dizia, olha, meu avô chamava João, e meu pai se chama Pedro. Eu dizia com toda a alegria, eu sou neto de João, e sou filho de Pedro, eu não tinha por onde correr, eu tinha que ser missionário. Aí eu já digo, meu avô se chamava João, e meu pai se chamava Pedro. Aprendi com os dois o que é amar o próximo. E hoje eu sigo Jesus e quero encontrar com eles lá no céu, sem religião. Meu pai eu vi viver sem pertencer a nenhuma comunidade, instituição religiosa, recebendo oração aqui, né? E vi a conversão dele em casa, praticando boas obras, adorando a Jesus no próximo, amando a Deus no próximo. Então vocês sempre vão me ver andar assim. Se eu tiver com 2 sapatos, eu tenho que chegar ali e um tiver 100, eu tiro um, vou descalço e ele vai calçado. Outro dia teve um exemplo desse lá em Paulo Afonso, um senhor lá. Ele encontrou no meio da rua, passando para a igreja, uma pressa. Ele disse, irmão, você como é que me conhece? Irmão, tem aqui escrito na testa de irmão. Eu paro, vou orar. Aí daqui a pouco eu tiro a foto do homem, mas eu mandei aqui, pastor, a foto, né? Redes sociais e tudo sujo, barbudo. Peguei uma roupa em casa, disse a ele queria até meu telefone. Disse, não, depois da gente se conversa. Marquei com ele lá na praça, voltei lá, ele estava lá, tinha levado aos outros, mas não falei para ele congregar, ele foi na minha frente. Então eu fui lá, já tinha ido lá na evangelizadora. Marcos, nome dele. Falou um pouco da história. Eu só abracei, eu só amei um homem maltrapilho pela rua.
Mas agora eu já saí de lá, ele estava com barro feio, calçado, roupa nova, estava com bermuda. Se você conseguir viver o Evangelho diferente desse, viva, mas o que eu vivo é esse. Vamos lá no interior, quando eu digo aqui, ó, uma campanha de brinquedo para as crianças, porque eu acho que tem criança que quer brinquedo, mas eu digo, o recurso só dá para chegar do Bolsa Família para comida. E está chegando outubro, né? E às vezes eu passo na casa de algum irmão, de algum servo abastado assim, tem um bocado de brinquedo lá, descarregado. Aqui eu já fui abençoado com o brinquedo. Quando eu vi então o mundo, né, pastor? Aí vinha carro ruim, né? Eu lotado. Mesmo assim, nessa caminhada, você acredita que eu já consegui andar em 2 carros? Um eu ia morrendo dentro. O outro foi que me provou quando eu fiquei desempregado, eu tive que vender para ir comer no mundo. Sobrevivi. E agora por último a moto. Meu pai ausentou, eu tive que passar adiante a moto. E tudo isso eu comecei, quando eu peguei eu passei para a bike eu ofertei para colocar o fogo que está lá aos pouquinhos sendo colocado. Porque não ajuda, tesouro. Eu creio no céu, ele é real, não é uma ficção Spielbergiana, sabe? Eu creio que o céu é real, eu vou morar lá. E se aqui Jesus quiser acrescentar alguma coisa, eu vou dar glória a Deus, eu não vou viver apegado a nada. Porque depois que o Espírito vai, e essa carne fica, ela apodrece, mesmo em 24 horas tem que colocar dentro de um caixão e levar para sepultar. É tudo igual. Todo homem, toda mulher fica igual. Depois que parte, fica tudo igual. As coisas é para tratar os limites das possessões, das vaidades das possessões. Mas no final, o que é que nós temos por herança, irmão, do céu? Vida. E vida abundante. E vida eterna. Aqui é para a gente partilhar, aprender a pedagogia com Jesus. E o profeta foi a resposta de Deus para a vida daquela mulher desesperada. Não sei qual é a sua situação aqui. Como você entrou aqui no templo. Passei algumas situações pessoais de pessoas também, porque por onde eu ando eu observo e vejo. E para você, como esse cântico, brilha no meio do teu viver. Aqui é até às 20 horas, né, irmãos? É isso? Para o pastor Jesse também eu orientador um pouquinho menos. Não tem problema não, para me sentir em paz. Essa serva de Deus aqui, ó, chama-se Mariana Ibarashi. Ela se encontra hoje lá na Universidade da Coreia do Sul. Nós a encontramos ali, pastor Jesse, naquele convenção ali da Batista Nacional. Que os irmãos apresentem a vida dela, essa moça. Ela é nutricionista por formação, está aprendendo a língua coreana para estar anunciando o Evangelho na Ásia ali, entre os coreanos. Orem em favor desta serva do Senhor. E para concluir, irmãos, Deus não mudou. O mesmo Deus que atendeu a uma mulher anônima, operou a sua vida, ela nunca mais viveu do mesmo jeito. Ele a tirou dessa condição de pobreza e a honrou, porque ela... Eu me conformei com ele. Falei, é verdade. E coisas aconteceram nesse caminho. Todo dia quando entrava naquele hospital, aí o coração palpitava. E deixar, né? Eu tive que fiquei 3 dias internada. E quando falou assim, tu vai embora, e a tua filha vai ficar no hospital, eu falei, meu Deus do céu. Deu aquela coisa no coração, eu falei, Senhor, como é isso? E aí eu precisei ficar mais 2 dias, porque a pressão não normalizou. Então assim, eu me conformei, nesses mais 2 dias, Deus ele me conformou, que eu tinha que ir, ela tinha que ficar ali. E para a glória de Deus, ele foi cuidando de cada detalhezinho, Deus cuidou dela. E tem cuidado até aqui. Que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. E a gente sabe perfeitamente que
Deus não abandona os seus, em nenhum momento. Não tem conversa, Deus não abandona. Ele fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias. Pode o dia ser bom, pode não ser, a situação pode ser favorável ou desfavorável, Deus está conosco. E não foi diferente no Vitória e Luz. Ele diz, não foi. Deus é o nosso sustentador. Vamos encerrar nossa reunião? Nossa limpeza para a gente orar? Lembrando, quarta, nós temos oração e depois a ministração da palavra. Estamos falando e vamos encerrar esse assunto. Quarta, sobre a consciência. Então, quarta, a gente encerra. Fecha os teus olhos, vamos pedir ao nosso irmão Eduardo. Ora aí, meu filho, agradecendo a Deus e após a oração e pede a bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te rendemos graças. Somos gratos, meu Pai, por este culto que nos deu o privilégio de adorar o teu nome. Muito obrigado, Jesus, por nossa vida, pela felicidade que fazemos. Apresentamos aqui esse culto de hoje, porque se encontrar nesse mundo da mesma forma que Deus nos abençoa. Seja conosco, Pai, neste início de semana, Pai, guardando, no julgamento, Pai, no ensinamento, na sabedoria, meu Pai, para exaltar o teu nome, que é coisa que nós somos. Que toda a honra tenha saído a Ti e tudo que nós fazemos. Toma, Jesus, o nosso caminho para os nossos lares, na força da paz. Que o Senhor continue guardando, meu Pai, consola a vida, consola a vida, Pai, família que nós estejamos, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra é tua, toda a glória é tua, e para nós Amém. E agora, queridos, que a graça e paz do Senhor Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, nosso Pai amado e eterno, as consolações, a direção, os dons, as luzes do Espírito Santo, sejam com todo mundo de Deus, agora e sempre, que todos digam.